Olá pessoal, nosso conteúdo de hoje é sistema nervoso. Então, para a gente entender um pouco sobre esse assunto que fala sobre o nosso cérebro, a gente tem que entender que o sistema nervoso ele é responsável pela adaptação do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Então, o sistema nervoso ele permite a comunicação entre as diversas partes do corpo e essa comunicação é feita por meio de impulsos nervosos. Essas mensagens que percorrem o cérebro, que percorrem as células do sistema nervoso são chamadas de neurônio. Então, nosso sistema nervoso ele é responsável por tudo que a gente faz, por tudo que nosso organismo está fazendo. Então, o fato de eu conseguir mexer minhas mãos, o fato de eu conseguir respirar, o fato de eu conseguir falar, isso tudo é graças ao nosso sistema nervoso, que dá meio que uma autorização para as nossas funções elas acontecerem. Aí vocês vão ver que existem vários tipos diferentes de permissões, de funções, de tipos diferentes de sistema que nosso organismo vai ter, que é todo coordenado pelo sistema nervoso. Então, começando bem o conteúdo, a gente vai falar sobre os neurônios. Então, o que são os neurônios? O que é essa célula que ela basicamente é responsável por todo o nosso organismo, ele conseguir funcionar e basicamente a estrutura, basicamente a composição do nosso cérebro e dos nossos nervos. Então, os neurônios eles são estruturas celulares, então ele é uma célula. Então, da mesma forma que existem células pulmonares, células sanguíneas, também existem células nervosas que são os neurônios. Então, o neurônio ele vai ter algumas estruturas, ó, como vocês veem aqui. A gente tem o corpo celular, a gente tem os dendritos, a gente tem a bainha de mielina, a gente tem o axônio. Então, vocês vão ver cada uma dessas estruturas e entender qual é a função delas, certo? Então, vejam só. Os dendritos, que a gente viu agora, eles são essas estruturas ramificadas aqui. Então, elas são ramificações do corpo celular. Então, veja que aqui a gente tem nosso corpo celular, daqui a pouco eu vou explicar melhorzinho para vocês. E eles são ramificações desse corpo celular e a sua função é de captar estímulos. Depois você vai entender o que é esse captar estímulos. O nosso corpo celular é basicamente o corpo da célula, é basicamente onde vai estar inserido o núcleo celular. Então, ó, o corpo celular é onde localiza-se o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Então a gente sabe que dentro de uma célula, principalmente as células eucariontes, elas vão apresentar algumas estruturas dentro que são chamadas de organelas citoplasmáticas. Então essas organelas citoplasmáticas, também o núcleo, é basicamente onde vai estar, de modo geral, o nosso corpo celular. A bainha de mielina, que é isso aqui, ó, bainha de mielina, essa estrutura aqui, na verdade é a parte externa dessa estrutura aí, que a gente tem uma parte interna e a parte externa. Então, a bainha de mielina são células que se envolvem no axônio e ela serve como isolante elétrico. Então, uma informação que eu vou dar para vocês, já adiantando, é que a gente entende essa estrutura como um receptor e um transmissor de energia, que basicamente é como se fosse uma eletricidade. Como se fosse, pensem na casa de vocês, sabe aqueles curtos-circuitos, às vezes você vai colocar sei lá, você vai ligar o seu carregador, o carregador do celular, na tomada, às vezes dá um curtozinho. Pronto, é basicamente uma coisinha dessa que acontece quando dois neurônios eles se encostam. Daqui a pouco vocês vão entender melhor como é que funciona. Então, por isso ele precisa de um isolante elétrico, que é essa bainha de mielina, que ela é formada aí por uma camada lipídica, certo? Depois vocês vão entender o que é, como se fosse uma gordura, certo? A gordura ela acaba sendo um isolante elétrico para o neurônio. E a gente tem o axônio, que é uma estrutura especializada na transmissão e nos impulsos nervosos. Então veja aqui, a gente tem o axônio, nessa estrutura não dá para ver direito, mas ele inicia dessa parte aqui. Então é como se fosse ver que o axônio ele se assemelha bastante com os dendritos.
só que eles são em estruturas opostas. Um tem uma função, outro tem outra. É como se fosse um lado de um fio e outro lado de outro fio, certo? Um vai transmitir esses impulsos nervosos, outro vai receber os impulsos nervosos. Então, você vai entender cada um melhor daqui para frente. Então, vejam só. Aqui a gente tem a imagem de dois neurônios. O neurônio, a gente tem essa parte de cima, onde a gente vê o corpo celular, e a gente tem essa parte aqui de baixo, onde a gente tem o axônio. Então, quando essas células, elas conseguem ter uma interação, então, a proximidade dessas duas estruturas aqui, a gente consegue ter uma passagem de informações de um local para o outro. Então, vejam só. Os impulsos elétricos, os impulsos nervosos, eles atravessam os neurônios no sentido dendrito-axônio. Então, ó, vocês lembram, quando eu acabei de explicar na estrutura, aqui no corpo celular a gente vai ter esses dendritos, que são essas ramificações. Então, os impulsos elétricos, os impulsos nervosos, vão sair dos dendritos. Então, a informação que está nessa célula vai sair dos dendritos e passar para o axônio. Então, o axônio é como se fosse uma antena parabólica da célula. Então, ele vai receber essa informação. Ele vai receber esse impulso nervoso para ir direto, novamente, para o corpo celular de outra célula. E essa informação passar novamente para uma nova célula e assim por diante. Então, essa passagem, ela se chama sinapse. Então, ó, eles estão ligados, um pelo dendrito e outro pelo axônio. Quando eles estão um próximo do outro, eles não se grudam. Eles ficam muito próximos um do outro. Então, isso se chama sinapse. Então, esse desenho aqui, eu trouxe para ilustrar melhor para vocês como é que funciona aí as sinapses. Então, ó, veja que aqui eu tenho um dendrito e aqui eu tenho um axônio. Então, quando um chega próximo do outro, ele começa a transmitir informações. E essa transmissão de informações, ela acontece através de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores é o que vai meio que controlar nossa vida, porque a gente precisa ter um controle deles. Se eu tenho mais deles de um tipo ou menos de um tipo, isso vai acontecer, isso vai causar um problema. A gente pode também chamar um problema de saúde, porque problemas relacionados à saúde mental também são problemas de saúde. Então a gente tem que ter o controle desses neurotransmissores. Mas o que são neurotransmissores? Vejam só. Neurotransmissores são substâncias químicas que transmitem informações entre os neurônios através de sinapses. Então, como eu comentei, são os neurotransmissores que vão transmitir informações entre diferentes neurônios. E esses neurotransmissores são de diversos tipos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma ilustraçãozinha que fala que eles controlam a nossa vida. Os neurotransmissores, de fato, eles controlam a nossa vida. Se a gente vai estar bem, se a gente vai estar mal, se vai estar alegre, triste. Porque, ó, dependendo do neurotransmissor, por exemplo, eu trouxe aqui 5 neurotransmissores, que são a dopamina, a serotonina, a octinina, a noropinefrina e a epinefrina. Então, todos esses aqui, eles vão ser responsáveis por alguma coisa na nossa saúde mental. Então, por exemplo, se eu tiver uma quantidade exacerbada, uma quantidade muito grande de dopamina, por exemplo, desse neurotransmissor, eu vou ser basicamente um indivíduo que tenha características, por exemplo, de uma pessoa com esquizofrenia. Então, a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem uma quantidade enorme de dopamina. Já uma pessoa, por exemplo, com ansiedade, ela tem uma quantidade muito baixa de dopamina. Então, veja que a esquizofrenia e a ansiedade são situações na qual a quantidade de dopamina, a quantidade de um tipo de neurotransmissor vai estar desregulado. Então, se eu tenho mais, a gente tem aí a esquizofrenia, se tenho menos, a gente tem aí a ansiedade. A gente tem aqui, ó, a serotonina é um neurotransmissor da felicidade. Então, quando eu estou feliz, eu estou com muita serotonina no meu organismo. Consequentemente, se eu tenho pouca, junto também da dopamina, a gente tem aqui a depressão. Depressão é uma situação séria que tem causado diversos problemas na sociedade. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque é uma coisa séria, tem que levar muito a sério, certo?
Então, isso é uma situação que a gente vai comentar em outras oportunidades, mas sempre tenham cuidado com essa questão de quantidade de neurotransmissores, porque podem causar problemas sérios na nossa saúde mental, que é tão importante quanto na nossa saúde física. Então aqui a gente tem outros tipos de neurotransmissores. Vocês veem aqui que, por exemplo, a junção de muita dopamina, serotonina e ocitocina, ela pode trazer aí uma sensação de amor, certo? Então a gente vê que a quantidade e os tipos diferentes de neurotransmissores podem afetar a nossa saúde mental ou até mesmo nosso comportamento. Você vai estar feliz, vai estar triste, animado, empolgado, certo? Então isso aí é uma das funções dos neurotransmissores, é dar aí essas sensações para a gente. E a gente tem, no nosso sistema nervoso, a gente tem 3 tipos diferentes de sistema nervoso. Ou melhor, desculpa, nós temos 3 tipos diferentes de neurônios no nosso sistema nervoso. A gente tem os neurônios sensoriais, os neurônios motor e os neurônios de associação. Os neurônios sensoriais, eles informam aos nossos órgãos, eles são os neurônios de informação dos nossos órgãos, dos sentidos, para o nosso sistema nervoso central. Então, SNC é o sistema nervoso central. A gente tem 2 tipos, daqui a pouco a gente vai comentar quais são esses 2. Então, as informações dos órgãos dos sentidos, eles são transmitidos através dos neurônios sensoriais. O neurônio motor, os neurônios motores, eles transmitem informações do sistema nervoso central aos músculos e glândulas. Então, por exemplo, o sensorial é a gente sentir cheiro. Então, essa informação que chega ao nosso cérebro é graças ao transporte de informação dos nossos neurônios sensoriais. Então, o fato de eu movimentar o meu corpo aqui são os neurônios motores que estão trabalhando para que essa informação chegue no nosso cérebro e volte para a gente realizar essa atividade. E a gente tem os neurônios de associação, que é a conexão entre os neurônios sensoriais e os neurônios motores. E a gente vê aqui, como eu expliquei a vocês, a gente tem 2 tipos de... Nosso sistema nervoso é dividido em 2 grupos, que é o sistema nervoso central e a gente tem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico vai ser apresentado a vocês na próxima aula, certo? Então hoje a gente vai focar mais no sistema nervoso central. Então o sistema nervoso central, ele é basicamente composto por 2 estruturas. Então a gente vê aqui, toda essa parte aqui é o sistema nervoso periférico, que vai ser a próxima aula. O sistema nervoso central, ele é essa parte aqui. Que parte é essa? Então, nessa próxima imagem, a gente consegue identificar melhor, e eu esquematizei aqui para vocês conseguirem ver algumas partes dessa estrutura. A gente tem 2 partes, que é a parte do encéfalo, que é onde vai estar nosso cérebro, e a parte da nossa medula espinhal, medula óssea. Então, a nossa medula, ou melhor, desculpa, o nosso sistema nervoso central, ele é basicamente composto por essas 2 estruturas. Então, no nosso encéfalo, a gente pode encontrar o cérebro, o cerebelo, o bulbo, a ponte. Eu vou especificar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouco. E na medula espinhal é onde vai ter a medula raquiana. Então, essa parte daqui. Então, a anatomia do nosso encéfalo, que é a parte superior do nosso sistema nervoso central, a gente vai ter algumas regiões, alguns órgãos, ou algumas partes desses órgãos que vai conseguir separar todo o nosso encéfalo. Então a gente começa com o tronco encefálico, a gente tem a parte do cerebelo, que é essa parte aqui, a gente tem o tálamo, a gente tem o córtex cerebral, que é a maior parte do nosso sistema nervoso central, a gente tem o corpo caloso, a gente tem o hipotálamo, a gente tem a meninge, que é essa películazinha que cobre, que está entre o nosso cérebro e o nosso crânio, e a gente tem as glândulas pituitárias. Então, são essas aqui, inclusive, não está descrito na imagem, mas também os ossos do crânio faz parte do nosso sistema, ou melhor, do nosso encéfalo. Então, são todas essas partes aqui que compõem o nosso encéfalo e que cada uma delas tem funções diferentes para que nosso sistema nervoso central consiga funcionar. Então, eu trouxe aqui uma imagem que vai ilustrar aqui um pedaço do nosso cérebro e que ele é a maior parte do nosso encéfalo.
Então, a gente vê aqui que o cérebro é a maior parte do encéfalo, ele tem dois hemisférios, que é o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e ele é responsável por atos voluntários, e como a inteligência, ou melhor, ele é responsável por atos voluntários, além de inteligência, memória, linguagem, criatividade e emoções. Então, nessa segunda imagem, a gente tem a parte do sistema nervoso central, onde vão estar o cerebelo e o bulbo. Então, o cerebelo, uma das funções deles é a movimentação e equilíbrio, e do bulbo vai ser uma parte do nosso cérebro que vai ser responsável pelas funções automáticas. O que são funções automáticas? São funções que a gente não controla. Por exemplo, os nossos batimentos cardíacos, eu não consigo parar meu coração, se eu quiser. Os reflexos, então, por exemplo, quando a gente bate no joelho, nessa parte de baixo do joelho, a gente sente a nossa perna se movimentando. E os movimentos respiratórios. Nosso pulmão também, ele movimenta sem a necessidade de eu estar controlando. Por exemplo, a gente acha que consegue controlar a respiração, mas na verdade, se você for dormir, você vai conseguir respirar e você não está nem pensando na respiração. A gente só pensa na respiração, ou melhor, a gente só controla a respiração quando a gente está pensando nela, mas naturalmente a gente respira sozinho, então isso é um movimento, isso é uma função automática do nosso corpo, certo? E finalizando o nosso sistema nervoso central, a gente tem a parte da medula espinhal. Então, a medula espinhal ela vai estar localizada na nossa na nossa coluna. Então, ela é a última parte do encéfalo, ela vem aqui de trás, desde a nossa nuca, ela sai do encéfalo, ela vem dessa parte aqui de trás da nossa nuca e vai até o final da nossa coluna vertebral. Então, a coluna vertebral que protege essa parte final do nosso sistema nervoso central, certo? Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula nós vamos dar continuidade a esse conteúdo do sistema nervoso, só que agora dando mais foco ao sistema nervoso periférico, certo? Então é isso, gente. Então, tchau e até a próxima aula.